Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo da corretora XTB. Eu sou a Aline, analista aqui da corretora, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que está movimentando o mercado, o que pode mover, principalmente o que aconteceu também na semana passada e o que a gente precisa ficar atento daqui para frente, né? Nesse horizonte aí temporal desta semana. Hoje, último dia útil do mês de setembro. É um mês que teve muita volatilidade no mercado, então a gente teve vários momentos aí nesse mês extremamente importantes, principalmente na decisão de taxas de política monetária da Reserva Federal, onde a gente teve aí uma redução de 50 pontos. Paralelo a isso, a gente teve também muitos incentivos por parte do Banco Popular da China na semana passada, então também trouxe um impulso bem importante para os mercados de modo geral. A gente teve várias bolsas, né, vários índices atingindo máximas históricas, como o DAX, Standard Poor's, commodities também em alta. Então, tudo isso a gente vai entender na sessão de hoje. Espero que de alguma forma também traga um conteúdo bem importante para vocês, tá? Para ajudar, obviamente, na semana e principalmente na tomada de decisão. Então, a ideia é passar por um pouco mais da parte teórica e depois a gente vai partindo para a prática também, tá? Antes de mais nada, só quero comentar como que ficou, então, basicamente o fechamento ainda, né, dessa semana, dessa última semana. Fechou num tom positivo, então a gente tem Nasdaq, Russell 2000, Standard Poor's, o VIX numa variação de mais de 6%, o VIX que mede volatilidade. Depois, a gente tem também a parte de Ásia-Pacífico, então o índice da China somou mais de 20% de alta só nessa última semana. Depois, Hong Kong, 12%, o índice australiano manteve 0,84 de alta, só o Nikkei caindo 0,42. E na parte da Europa, a gente também predominante positivo, DAX, Eurostoxx, CAC 40 também, com mais de 1%, mas a gente vê também Vistoxx, que é o índice que mede a volatilidade para a parte da zona euro, também assumiu mais de 5%. Agora, no mês, a gente sabe que setembro tem uma fama de ser um mês mais negativo, né? Então, no mês foi um pouco mais misto. Então, a gente viu o destaque aqui para o DAX, que somou ainda, mesmo assim, no mês, mais de 2,75%, Eurostoxx mais de 1%, mas a gente teve Itália, Reino Unido, o índice do mercado sueco também, né, da Suíça, então caindo mais de 2%. Já a parte Ásia-Pacífico, então o mês fechou também no positivo, né? Tá praticamente, não vai cair agora daqui para o final da sessão mais de 16, 15%, então vai fechar bem positivo. E o mercado americano também, então o Nasdaq numa somatória do mês 2,80, México 2,70, Standard Poor's 2,30, então de um modo geral o mês de setembro desde 2019 que não tinha um setembro tão positivo, então trouxe aí uma reviravolta nos mercados, boas perspectivas daqui para frente. Mas a ideia também é a gente entender o que pode mudar essas boas perspectivas, né? Então, por isso que eu montei uma apresentação aqui hoje, e o título é Pequim impulsiona os ganhos do mercado, ou seja, o mercado asiático, né, trouxe aí toda uma movimentação importante para as últimas semanas. Falando um pouco de macro, eu vou entrar um pouco mais nas partes de PMIs, sentimento do consumidor, os dados de PCE também, que a gente conheceu na semana passada, né, correspondente à inflação dos Estados Unidos, que a Reserva Federal considera, e aí eu vou passar um pouquinho sobre tudo, como que está a situação. Então, olhando para os dados de PMIs nos Estados Unidos, eles ficaram dentro das expectativas, com um leve acréscimo na forma de previsão do avanço do setor de serviços, saindo então de 55,4 contra 55,3. No entanto, a situação do setor de manufatura ainda não seja alarmante, mas deixa muito a desejar. Então, a gente tem uma queda nesse índice pelo terceiro mês consecutivo, refletindo então principalmente o enfraquecimento do emprego no setor e a diminuição dos pedidos de produção. Então, aqui a gente tem os PMIs de manufatura, de serviços, né? Então, a gente já vê que tem aí uma certa diferença no 55,4 de serviços ainda se sustenta, 51,5 o ISM de serviços, e depois a gente tem aqui 47,2 a parte de manufatura,
e 47 também a parte dos PMIs de manufatura também, tá? Então a gente vê toda a parte de manufatura muito mais enfraquecida nos Estados Unidos. Já por parte da França e da Alemanha, ficaram abaixo das expectativas, com destaque negativo para o setor industrial alemão, que atingiu então o seu pior nível em um ano, devido à fraqueza do setor automotivo. Esse cenário pode pressionar o BCE a considerar cortes nas taxas de juros. O que basicamente a gente analisa com a parte dos PMI, seja de serviço, manufatura, industrial, todo o PMI, né, toda essa composição que está acima de 50 pontos, ele mostra um cenário de expansão. E quando está abaixo de 50 pontos, ele mostra um cenário de contração. Então, quando a gente vê um PMI de manufatura, por exemplo, nos Estados Unidos, que está pelo terceiro mês consecutivo, né, em declínio e principalmente abaixo de 50 pontos, mostra uma desaceleração nesse setor que em algum momento pode começar a interferir a economia de modo geral. Então, o PMI ele é quase como um termômetro para a gente entender como que está a economia, né, a saúde ali, ou pelo menos as perspectivas daqui a futuro. Então, ele é uma medição feita com os gerentes de compras das empresas, dependendo de cada setor, que vai comparar de um mês anterior com o mês atual, se teve um aumento, uma redução, enfim, e aí tudo é dado uma nota e depois ponderado para trazer nesses 50, né? A gente tem ali essa divisão entre 50 mais ou 50 menos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Alemanha ainda com PMI acima, né, de 50 pontos, zona euro também, mas a gente vê França, aqui, né, França, Alemanha, com a parte de manufatura mais baixo. E deixa eu ver. Ó, a gente viu aqui zona euro de serviços ok, né? E aí a parte pior aqui, na verdade, está sendo a Alemanha, trazendo aí a zona euro também para esse cenário um pouco mais de atenção. Os dados do PCE, que a gente conheceu na semana passada, referente a agosto, veio dentro das expectativas na medida principal e abaixo, um pouco abaixo, a subjacente, que é aquela que a gente exclui os alimentos e energia, tá? Então aqui a gente tem 2,5, 2,25, o geral, então considerando o CPI, que ficou em 2,5, e o PCE, que ficou 2,2. Depois aqui a gente tem, e a meta, né? No caso, a meta de 2%. Aqui no core, que a gente exclui alimentos e energia, então no CPI a gente tem 3,3 e no PCE a gente tem 2,7. Então também o PCE já está um pouco abaixo aqui, lembrando que a meta considerada continua sendo os 2%, tá? Então o relatório, esse relatório de PCE, ele deve apoiar novos cortes das taxas de juros, até mesmo de repente um corte de mais 50 pontos na reunião de novembro, tá? Então, os relatórios aí do mercado de trabalho que a gente vai conhecer essa semana pode ser indispensável para entender quanto vai ser essa intensidade de redução de taxas de juros referente à Reserva Federal. Até porque mercado de trabalho agora, não mais, claro, a inflação segue sendo um ponto, mas agora o mercado de trabalho ele começa a ganhar um protagonismo muito maior. Porque se a gente tiver uma desaceleração do mercado de trabalho, aumento do desemprego, menor contratação e etc., isso começa a diminuir a capacidade de consumo, né? Então as pessoas começam a perder seus empregos, muda suas prioridades, e aí isso começa a afetar a economia e, obviamente, o crescimento também. Então, o mercado de trabalho vai começando a ganhar um protagonismo maior agora. A gente teve também os dados finais do PIB dos Estados Unidos, que veio mais alto do que o esperado, após dois relatórios, né? Então, o maior contribuinte positivo para o PIB no segundo trimestre desse ano foi o consumo privado. Então, tá vendo como o consumo ele estimula, né? Ele dá esse crescimento. Então, quando a gente tem um mercado de trabalho mais fraco, onde vai impactar o consumo, a gente vai ter menos crescimento também. Então, continua de uma certa forma forte, né? Essa projeção, essa perspectiva de crescimento, pelo menos a gente considerando até o segundo trimestre desse ano. Então, depois da divulgação do relatório, o mercado reduziu as chances de um corte de 50 pontos por conta disso. Então, o consumo tem sido sustentado de uma certa forma. Então, aqui a gente vê a parte de consumo pessoal, que é esse azul,
Então, aqui, ó, na última leitura do PIB, né, da composição, ele ainda segue tendo aí uma variação bem importante, tá? E agora, referente à Reserva Federal, que cortou as taxas de juros, então, em 50 pontos na reunião do dia 18 de setembro, saindo, então, de 4,5 para de 4,5, 4,25 para 5, 4,75, né? Então, a primeira redução referente desde março de 2020, e os formuladores de política estão calculando cerca de 100 pontos de flexibilização até o final desse ano. Ou seja, a gente tem mais duas reuniões, 7 de novembro e 18 de dezembro. Se espera mais 100 reduções até o final do ano, considerando que a gente já reduziu 50, então faltaria mais duas de 25. Então, a gente tem aí a possibilidade de uma redução de 25 pontos em novembro e mais 25 em dezembro. Salvo se o mercado de trabalho começar a mostrar um sinal de desaceleração maior, ou que pode trazer uma certa preocupação para o mercado, ou de repente até para os dirigentes, né, da Reserva Federal. Então, reduzir de repente 50 pontos para a reunião de novembro. E aí, com essa redução de 50 pontos, traz um estímulo maior para a economia, para as empresas com uma taxa de juros menor, consegue ter mais financiamento, investe mais, contrata mais, então tenta dar uma certa equilibrada. Claro, consome mais, isso em algum momento pode ser um fator inflacionário, mas também, se não fizer nada, pode prejudicar bastante a economia, tá? Então, para o próximo ano agora, né, para esse finalizando agora 2024, então a gente tem cerca de 60% de uma redução de 25 pontos para a próxima reunião e depois na reunião de dezembro, mais dali 50 pontos no caso, né? Saindo de 4,5 para 4, tá? Então, vamos ver como que tá essas projeções. Então, assim, em resumo, para a parte dos Estados Unidos, tem mostrado sinais mistos. O que eu quero dizer? O PIB superando as expectativas no segundo trimestre e os indicadores de PMI permanecem um pouco mais negativos em cenário de contração. Então, sugere, de uma certa forma, fragilidade que ainda não se refletiu diretamente no crescimento econômico. Então, a gente já tem alguns sinais de fraqueza econômica, vamos pensar assim, olhando para os PMIs, porém, o PIB ainda não foi atingido, então a gente ainda vê crescimento, tá? Considerando o PCE que veio dentro das expectativas, pode apoiar, então, novos cortes das taxas de juros, embora os dados do mercado de trabalho, como eu falei, vai ser um ponto crucial nessa semana, tá? Eu vou abrir o calendário e a gente vai ver quais são os pontos mais importantes. Então, todos esses dados em conjunto, como eu estava explicando para vocês, indicam ainda uma economia resiliente, com desafios ainda para serem, né, enfrentados e que pode influenciar as possíveis decisões de política monetária. Então, só para vocês entenderem, na parte do gráfico, né, e de calendário, na verdade, eu deixei aqui Estados Unidos, tá, para esta semana, alto e médio impacto, tá? Então, hoje, em especial, o presidente Jeremy Powell, inclusive, está falando agora. Vou ver se daqui a pouco eu consigo alguma atualização e já passo aqui para vocês. Mas, olhando para a parte de mercado de trabalho, a gente vai ter o JOLTS a partir de amanhã, às 11 horas da manhã. O JOLTS mede quantas vagas a gente tem disponível e que a gente tem aberta no mercado de trabalho. Então, aqui na parte do JOLTS, a gente já espera uma redução, tá, de vagas. Depois, a gente vai ter vários outros discursos de membros também a partir de amanhã. Na quarta-feira, a gente também tem outros discursos. Depois, na quinta, e na quarta, a gente tem o ADP. Então, na terça, a gente tem JOLTS. Quarta, a gente tem ADP, que é o mercado de trabalho por um setor privado, né? Uma empresa privada. E depois, na sexta-feira, a gente tem o payroll, que é os dados de mercado de trabalho mais importante, né? Que ele é computado pelo próprio governo americano. Então, ele vai sair às 9h30 da manhã, uma perspectiva de 140 mil, sendo que a última leitura foi de 142. Então, já se espera uma manutenção nesses patamares, tá? Então, quando a gente tem ainda uma geração acima de 100 mil mês,
não é tão ruim, mas a gente estava numa fase, não sei se vocês lembram, em torno de 300 mil, 350 mil, 400 mil, então já reduziu bastante a geração de emprego e a gente vai conhecer então como vai ficar, né? A geração de empregos para o mês de setembro, além da taxa de desemprego também, que é uma expectativa de manutenção. O que poderia, de repente, trazer um certo receio para o mercado? Se a gente encontrasse uma taxa de desemprego maior e uma geração de empregos menor, tá? Então, isso daí traria, de repente, um certo questionamento. Na quinta-feira, como de costume, a gente tem pedidos de seguro-desemprego semanais. Então, toda essa semana, todos os dias, a partir de amanhã, a gente tem dados de mercado de trabalho. Então, a gente vai começando a montar esse quebra-cabeça para entender o que pode esperar para os próximos dias, né? Então, a princípio, eu vou acompanhando aqui para ver se vai tendo alguma atualização também referente ao discurso do Jeremy Powell, tá? Então, o que que eu quero mostrar? Vou aproveitar e mostrar um pouquinho de gráfico. Deixa eu só ver, que acho que eu trouxe também mercado de trabalho, ó. Então, o mercado de trabalho deve definir a magnitude do próximo corte de juros, que vai acontecer em novembro, e uma nova redução agressiva de 50 pontos pode ocorrer se a tendência de enfraquecimento do emprego continue. Então, se a gente tiver uma taxa de desemprego maior e um mercado de trabalho mais fraco, de repente a gente poderia encontrar uma redução de 50 pontos na próxima reunião. Isso, de uma certa forma, poderia trazer um mercado aí um pouco mais misto ou, de repente, um medo da gente estar mais próximo aí de uma recessão, tá? Então, ativos que a gente tem que ficar de olho, obviamente, os índices americanos, o ouro, o dólar, né, como de costume. Depois eu vou trazer um pouquinho de informações para vocês sobre a China, mas antes disso, deixa eu mostrar os gráficos, principalmente falando de mercado americano, tá? Então, todos os gráficos aqui hoje eu vou mostrar mais diário, para a gente ter esse horizonte temporal, entender um pouco da parte mais ampla, né, da situação. Então, o Standard & Poor's trabalhando em máximas históricas, né? Então, nessa última semana ele atingiu mais um novo máximo em 5.830 e ele começou a fazer máximos decrescentes, pelo menos as últimas 3 velas, né? Não sei se a vela de hoje vai superar a anterior, mas se fechar abaixo, e principalmente abaixo dos 5.800, a gente já tem parece que um enfraquecimento um pouco, até por conta de estar em níveis de máximos, né? Vamos ver até como que o RSI vai se comportando aqui. Também está numa sobrecompra, tá? Caso o Standard & Poor's comece a corrigir, dependendo do discurso do Powell hoje, dependendo dos dados de mercado de trabalho que a gente vai conhecer essa semana, se trouxer um sentimento mais negativo, de repente a gente pode ter correções, tá? E aí eu ficaria atento no gráfico diário, que seria esse último topo anterior, em torno de 1,89%. Depois a gente tem 5.700 e as regiões de 23,6, que seria em torno de mais 2,80%, tá? Então, o Standard & Poor's eu ficaria atento nessas regiões. Nasdaq, a gente vê que ele não chegou ainda nas máximas, mas está muito mais próximo, né? Então, ele já está faltando aí 3,60%. Já superou, né? Voltou ali próximo acima dos 23,6, então essa região foi uma resistência, de repente pode se tornar um suporte para ele vir e buscar tentar novamente os novos máximos, né, em 20.954. Vamos ver se ele consegue recuperar. Se ele se manter acima dos 20 mil, ele começa a recuperar um pouco mais essa tendência de alta, né? Até porque ele continua acima dos 23,6 e de repente pode fazer mais uma região de teste aqui, né? Nesse último máximo. Então, ficaremos atentos nessas regiões de preço. O dólar teve o seu momento ali um pouco mais de variação, mas tem perdido bem, então ele está numa sequência de máximos decrescentes, mínimos decrescentes também. O dólar, nesse momento, praticamente, o dólar index, né, em 100,300. Aqui, se ele vem para um cenário de alta, poderia chegar até 101 e talvez continuar suas correções. Então, o dólar a gente ficaria atento também nessas regiões, de repente de 99,835, nas regiões de 101, caso ele venha para um cenário mais de alta, se corrigir 99,835. Se ele voltar a ultrapassar essa região, eu pensaria nesse último mínimo, que foi em 99,188 para o dólar.
Outro ativo que bateu máximas históricas na semana passada, tem uma correlação interessante também com o mercado chinês, é o DAX, né? O índice alemão. O DAX atingiu então máximas em 19.633. Eu tracei uma FIBO para ver se de repente, porque como ele começou numa vela mais de correção, na sessão de hoje, de repente poderia corrigir no decorrer da semana, né? E aqui no caso, para essa região dos 23,6, daria em torno de 3,20, que foi uma região de resistência anterior. E nessa vez poderia se tornar um suporte. Então, o DAX ficaria atento em 19.035 e próximo dos máximos, né? 19.633, que de repente poderia alcançar. Outros ativos, antes da gente entrar para a parte da China, tem Estados Unidos, euro-dólar, que atingindo aqui região de resistência, teve correções, muita sombra, principalmente na sessão de hoje, pode tentar se manter sobre essa linha de tendência aqui de alta, mas eu vejo que essa região de 1,11, para quase que 1,12, está sendo uma região de extrema importância para o euro-dólar, porque ele está com dificuldade de romper essa região. Então, se caso ele rompa, consiga, a gente pode pensar nessa próxima região aqui de 1,12,739, mas ainda assim considerar que de repente ele pode romper essa região justa que está agora em 11,454, e aí se romper aqui, essa a gente poderia pensar nos 23,6, coincide também com a média de 50 períodos, tá? Vamos olhar a Libra, que a Libra também subiu bastante, atingiu 1,34, mas não tá tanto quanto o Standard & Poor's, lembra que estava já mostrando ali máximas decrescentes? A Libra não tá tanto, tá? Ele tá mais concentrado ali na parte superior, de repente poderia romper essa região, e aí a gente poderia pensar em trabalhar nessa outra aqui, ó. 1,34,914, tá? E se caso ele começar a corrigir, a gente tem essa opção, que foi esse o topo anterior, e depois, quem sabe, os 23,6, mas vai depender se vai romper essa região aqui, tá? Essa linha de tendência de alta. E, bom, acho que a gente já consegue. Ó, deixa eu trazer aqui algumas coisas que o Paul tá falando, tá? Disse que as condições de mercado de trabalho são sólidas, o mercado de trabalho está mais equilibrado. Também disse que a inflação dos serviços, né, de moradia vai seguir diminuindo enquanto as taxas de crescimento dos aluguéis para os novos inquilinos se mantenha baixa. Tem confiança de que a inflação está sendo sustentada até os 2%. E também disse que os riscos bilaterais das decisões vai ser de reunião por reunião, referente à Reserva Federal. Então, inclusive, até a próxima reunião, a gente vai ter 2 dados de mercado de trabalho, né? Então, a gente tem agora de setembro e depois no início de novembro a gente tem outro. Então, ele vai ter aí 2 dados, sem contar outros dados de inflação também. Então, tem várias coisas que vai acontecer até a próxima reunião. Então, ele prefere dado a dado, né? Disse que fez um bom progresso para restabelecer a estabilidade de preços, sim, sem trazer uma certa dor ali na parte de desemprego, né? Sem causar muito desemprego. A redução de 50 pontos reflete a confiança sobre um equilíbrio adequado na política monetária para manter a fortaleza do mercado de trabalho. Então, como eu falei, o mercado de trabalho agora vai ganhando um protagonismo ainda maior. Por enquanto é isso que ele trouxe. Daqui a pouco eu vou atualizando aqui também para vocês. E, bom, vamos falar da China, que na semana passada a gente teve um volume, né, uma movimentação interessante por parte da China, que trouxe novos estímulos, mas a pergunta é, será que vai funcionar dessa vez, né? Será até quando, ou até quanto, enfim, o que isso pode de fato se sustentar a longo prazo? Eu vou tentar trazer um resumo aqui para vocês, mais que nada para vocês pelo menos entenderem um pouco mais no detalhe
o que pode impactar, tá? Então, a China está cortando as taxas de juros de maneira generalizada. Então, a maioria dos indicadores de crédito já estão em níveis historicamente baixos e alguns estão nos menores patamares desde 2008. Então, a gente vê aqui como que ela tem reduzido todos os tipos de taxas de juros que ela tem disponível, tá? Então, isso, como eu falei, já vem todo esse movimento já há um certo tempo, não foi única e exclusivamente na semana passada. Depois, a gente teve diversas pesquisas que indicam que em torno de a parte mais de cultura mesmo, né, do povo chinês, que cerca de 90 a 95% das famílias urbanas possuem imóveis. A gente sabe que existe uma crise imobiliária muito grande na China. Então, mas isso também foi fomentado em algum momento. Então, quando a gente olha aqui um comparativo entre China, Japão, Reino Unido, Austrália, Taiwan, Estados Unidos, entre propriedade, dinheiro, né, em cash, quando a gente vê investimentos, principalmente no mercado de ações, pensões, outros tipos de seguro, a China ela tem cerca de 62% de toda a população com imóvel próprio, né, propriedades. Diferente de outros países, olha os americanos, apenas 23%. Então, a China por si só tem entende que a parte imobiliária acaba sendo um investimento. Então, por isso que a gente encontra uma movimentação nesse sentido. E o cidadão chinês também vê o mercado de trabalho, como eu estava falando, né, como um investimento, dado o alto nível de posse e queda nos preços, pode ser um grande desafio estimular a demanda para a compra de imóveis nesse momento. Então, um dos pontos também de reduzir as taxas é tentar fomentar o mercado imobiliário, né? O problema é que não é apenas a baixa confiança pública, mas existem o desemprego e a população que está em declínio. Então, aqui nesse gráfico, a gente mostra as projeções daqui a futuro da população chinesa. Então, por isso que se questiona se esse tipo de política, né, ou esse tipo de manobra que eles fizeram, se isso de fato pode ser algo sustentado a médio e longo prazo. Porque a curto prazo funciona, mas a médio e longo, então, poxa, se a gente tem esses estímulos por parte do Banco Central, né, do Japão, para estimular esse consumo, principalmente o mercado imobiliário, a gente tem muitos imóveis na China e a gente não vai ter daqui para frente a mesma quantidade de pessoas para comprar esses imóveis, né? Então está tendo também uma diminuição da parte de população. E aí aqui, o problema da China é que os cidadãos não querem comprar mais apartamentos ou carros. O desemprego está muito alto, especialmente entre os jovens, e as pessoas preferem poupar e manter o seu dinheiro em imóveis ou no mercado de ações. Os preços no mercado imobiliário estão caindo e o mercado de ações teve um desempenho muito fraco nos últimos anos. A gente olha de repente o movimento da semana passada e pensa, uau, né? Que variação importante. Mas, de um modo geral, a gente pode até depois vai dar uma olhada no gráfico, a gente teve uma desaceleração, principalmente na parte de ações, né, na China, então teve uma queda muito forte. O mercado imobiliário permaneceu relativamente estável antes de 2020, o número de novos investimentos estava crescendo, então após os últimos anos a gente está vendo quedas de mais de 20% em termos de empreendimentos concluídos e novos projetos iniciados. Isso se deve, então, à fraqueza da demanda e ao grande estoque de apartamentos prontos para venda, estimando aí em 60 milhões. Estima-se que vai levar pelo menos de 20 a 30 meses para consumir o estoque, ou seja, já tem muita coisa pronta que não está sendo vendida. Então, para gerar novos projetos também, isso pode impactar bastante. Comparando agora o ano, né, de 2024 até o momento, registra vendas mais baixas em comparação com os anos anteriores, o que pode ser então um indicativo de problemas persistentes no mercado imobiliário, incluindo uma demanda fraca, um excesso de estoque e incertezas econômicas. Então aqui a gente vê um comparativo 2020, 2021, 22, 23 e 2024. Então, a diferença de o quanto diminuiu, quase que pela metade. A gente ainda está em setembro, né? Então, de fato, tá afetando bastante. A China foi o principal tema, né, da semana passada, como eu estava comentando com vocês, com essa onda de medidas de estímulo econômico sendo implementadas. Os setores das economias cuja maior parte das receitas é gerada na China apresentaram ganhos.
Exemplos por parte, inclusive, da Europa. Ações de setores de luxo, uma média de 20%. Por exemplo, Louis Vuitton, que corresponde a 17% das suas receitas vindo do mercado chinês. É, e o setor automotivo, cerca de 25% das receitas e até 40% dos lucros depende do mercado chinês, tá? Então, movimenta bastante. Essas empresas que dependem significativamente do mercado chinês para suas receitas. Então, essas exposições dessas marcas à China significa que qualquer mudança nas condições econômicas ou políticas envolvendo estímulos, né, do país pode afetar diretamente suas vendas e seus lucros. No caso, toda essa movimentação que teve foi para uma variação positiva, mas se fosse para uma movimentação negativa, essas empresas também sentiriam. Então, com a China implementando esses estímulos econômicos, essas empresas podem se beneficiar, então, das vendas, né, no mercado de modo geral. Então, a gente vê L'Oréal, por exemplo, Adidas, Louis Vuitton, tem vários, né? Hermès, que são empresas de luxo, né? E vamos dar uma olhada no gráfico, tá? Então, ó, o gráfico da China na semana passada. Se a gente observar, ó, como eu estava falando para vocês, né, nos últimos anos, aqui eu estou num gráfico diário, ó, ele já chegou a cotar em mais de 14, 15 mil pontos, né? Então a gente teve uma queda muito grande aqui em 2015, de mais de 47%. Depois teve uma recuperação de quase 77%. Mas se a gente pegar desde aqui do máximo, vou até aumentar aqui para um semanal, ó. Então, ó, considerando esse último máximo aqui praticamente, ó, até o que está sendo cotado agora, já considerando esse aumento da semana passada. A gente teve uma redução do mercado da China em mais de 50%, tá? E aqui, inclusive, ó, no gráfico mensal, ele tá. Desculpa, no semanal, ele tá fazendo como uma resistência aqui na média de 200 períodos, tá? Aí, quando eu venho para o diário, ó, ele teve essa movimentação absurda na semana passada, ó, então praticamente aí mais de 20%. Então, por conta desses estímulos, e que nada mais é, a China está tentando manter o crescimento da economia para fechar esse ano com um crescimento acima dos 5%, que foi uma das suas metas no início do ano. O engraçado é que toda essa movimentação da China, praticamente uma semana depois das reduções de taxas da Reserva Federal, trouxe uma movimentação muito forte, principalmente no mercado de commodities. E isso fez com que trouxesse uma variação importante que, de repente, pode trazer um fator inflacionário de novo. Então, isso poderia, de alguma forma, futuramente prejudicar também essa redução de taxas de juros por parte da Reserva Federal, caso a inflação volte a começar a subir, tá? Então, o mercado da China, aqui eu começo a ficar um pouco mais atenta, porque a gente já vê bastante sombra, tendo uma redução bem forte. Ficaria atento aos 23,6 nas regiões de 7,236, que poderia corrigir por aqui, tá? E claro, essas regiões de 38,2, que foi os topos anteriores, para entender se vai romper essa região e se poderia vir a buscar os 38,2. Como hoje é o último dia de sessão, hoje é uma segunda-feira, mas é a última sessão do mês de setembro. Então amanhã começa todas as novas perspectivas, né? Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Olhando também a parte do Nikkei, que é o índice do Japão, a gente teve um cenário de alta até que ele testou ali as regiões de 39.906. Vem com uma correção importante, próxima aqui das médias de 200 períodos, mas se mantendo sobre os 23,6, tá? Tentando, pelo menos. Vamos ver se ele consegue se manter, ultrapassa a média, poderia, de repente, vir a buscar os 39.292, tá? Apesar que ele tem feito aqui mínimos crescentes. E o Yen, que teve também uma correção bem forte, né? O dólar, na verdade, caiu bastante frente ao Ien, e o Ien deu uma corrigida importante, mais de 13%. De momento, ele fez aqui uma região de suporte em 61,8 num gráfico diário. Então, eu busco aqui, fico atenta, de repente, se ele vai voltar a ultrapassar os 50%, tá?
apesar que aqui ele ainda está fazendo máximos decrescentes, mas de repente poderia romper essa região por aqui e vir buscar, quem sabe, 38,2, a média ali de 200 períodos, tá bom? Vamos voltar para as commodities, para a gente logo já finalizar. E a gente vai olhar um pouquinho a parte do ouro também. Então, o ouro na semana passada atingiu máximos históricos, registrando um aumento de quase 30% desde o começo do ano. Esse avanço foi impulsionado pelas compras dos bancos centrais, muitos bancos centrais comprando ETFs, né, em ouro, e pela crescente demanda por ativos refúgio, que são mais seguros por conta dos conflitos geopolíticos, né? Os cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos também ajudou, reduz os rendimentos dos títulos e faz com que favoreça o ouro como investimento. Então, o ouro tem ganhado destaque por conta desses motivos. Aqui a gente vê também uma velas, né? Assim, bem parecido com o Nasdaq, por exemplo, o Standard & Poor's, que está tendo máximas decrescentes, então o ouro corrigindo. Eu ficaria atento nos 23,6, que daria próximo dos 2.600, tá? Se caso ele se manter um pouco mais para o negativo, quem sabe talvez não na sessão de hoje, mas de repente para amanhã ou para essa semana. Se ele se manter nessa região, de repente poderia voltar a buscar máximas. Caso ele rompa, a gente tem essa mínima crescente, tá? Então, um próximo nível, até um pouco antes dos 38,2, seria 2.558, que a gente poderia considerar para o ouro. E a gente tem também a parte de petróleo. Então, os preços do petróleo sofreu uma queda significativa na semana passada, o Brent caiu mais de 4%, e essas quedas foram causadas pela expectativa da Arábia Saudita aumentar sua produção em dezembro, o que pode então manter os preços mais baixos. Além disso, a fraca demanda da China, o maior importador mundial, e a resolução de disputas na Líbia acrescentaram pressões no preço. Então, também ficou um pouco mais misto ali, mas de alguma forma ainda o petróleo ficou mais para o negativo. Apesar das interrupções temporárias na produção do Golfo do México por conta do furacão Helene, as perspectivas de oferta continuam elevadas. Então, tudo vai mudando muito rápido. A gente estava na semana passada com essas questões de estoque, principalmente temas geopolíticos. Depois a gente teve furacão. Então, tudo isso estava confundindo um pouco, mas de modo geral, a gente teve uma recuperação. Mas o petróleo, ó, ele está em máximas decrescentes, então ele está numa tendência de baixa por enquanto. No Brent, ele poderia testar próximo das regiões aqui ainda de 72,50. Hoje na sessão está gerando muita sombra, um corpo menor, isso gera dúvida. A gente está próximo ali também dos $70, que seria em 2,34. E o WTI, mesma coisa, até tracei uma FIBO, ao contrário, né, de cima para baixo, para ver essa tendência, e ele pode testar as 23,6, tá? Que dá justo aqui em 69,80. Então, atenção, porque de repente pode fazer mais um topo descendente ou já vir aqui, né, para essa região de 65,70. Então, petróleo ficaria atenção a isso. E hoje eu trouxe um ativo diferente, né? Normalmente a gente não costuma falar do cobre, mas ele experimentou uma recuperação bem importante, tá? Por conta, obviamente, dos temas relacionados à China. Então, ele atingiu seu preço mais alto em 10 semanas, situando-se aí em 9.720 mil dólares por tonelada. Então, o pacote de estímulos da China injetou mais 140 bilhões na sua economia, reduzindo as taxas de juros, e essas medidas impulsionaram a demanda de cobre em setores chaves, como energias e veículos. Apesar do aumento, alguns analistas apontam que serão necessários mais estímulos para sustentar o crescimento a longo prazo. Então, esse pacote de estímulos me parece que é mais uma ideia de tentar chegar nos 5% de crescimento de PIB para esse ano, uma vez que foi o que eles já estavam estipulados, né? Mas não sei se de fato vai se sustentar a longo prazo. Então, ó, o cobre, trouxe aqui para vocês. Então, ele veio, né, atingiu esse movimento de alta bem forte, começou uma certa correção já na sessão, né, na última sessão e na sessão de hoje, de sexta hoje, tá? E aqui eu ficaria atento próximo dos 23,6, que seria 9.764, tá? Porque daí ele poderia corrigir, vir tentar ultrapassar novamente mais uma região positiva. Aqui a gente vê uma linha de tendência onde
tem feito mínimos crescentes, tá? Então, essa região de correção, ou até mesmo mais para cá, poderia ser uma opção para o cobre, uma vez que já subiu bastante. Eu ficaria atenta também nessas regiões. Deixa eu ver se o povo falou mais alguma coisa. A Fed não tem pressa de cortar as taxas de juros muito rápido, vai se guiar pelos dados. O mercado laboral, né, o mercado de trabalho, pode oferecer uma melhor imagem em tempo real do estado da economia, mais do que o PIB, inclusive. Não tem nada que sugira que uma recessão seja provável. Então, ele está defendendo o pouso suave, tá? As revisões anuais do PIB foram interessantes, então, de uma certa forma, eu vejo que ele está até que satisfeito. E, ó, alguns investidores, isso não é o Paul, tá? Alguns investidores comentam que no curto prazo se mantém as apostas de que é mais provável que a Fed realize um corte de 25 pontos do que 50 em novembro. Então, eu acho que ainda vai ter muitas dúvidas, principalmente porque a gente precisa de mais dados, né? Por enquanto, a gente fica mais na parte da especulação, tá bom? E, bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, essa semana, muita coisa. Deixa eu só acrescentar aqui Alemanha e vou acrescentar Reino Unido também, Japão. Vamos ver se a gente tem algumas coisas mais interessantes. China, a gente traz, tá? Vou deixar alto, somente alto impacto. Então, ó, hoje a gente teve vários dados, né, de PIB. A gente teve IPC para a Alemanha, que veio bom, veio menor, veio ao invés de 1,7, o esperado veio 1,6. Então, a gente tem dados também de taxa de desemprego para o Japão, índice de manufatura, também vai ser interessante entender como tá, PMI industrial, olha só, ainda está em cenário de contração, vamos ver se vai se manter ou se vai surpreender. Depois, na terça-feira, a gente tem também mais informação de PMIs também, toda a parte de manufatura, emprego e etc. E, como eu falei, o JOLTS, né? Mercado de trabalho. Então, a gente tem feriado na China na terça-feira, na terça-quarta, tá? Quarta-feira, a gente tem índice de confiança do consumidor na China, relatório de empregos, como eu falei, ADP, mais membros que vai falar, estoques de gasolina, de petróleo. Então, quem acompanha também essa parte das commodities. E na quinta-feira, a gente tem bastante dado por parte dos Estados Unidos, tá? Então, índice de emprego, de atividade de negócio, pedidos de mercadoria duráveis também. Tem estoque de gás, mais membros que vão falar, Bostik e Kashkari. E, bom, acho que toda essa semana, né? A gente tá com feriado. Toda semana com feriado na China. E na sexta-feira, então, vai ficar voltado completamente para os Estados Unidos, tá? Então, taxa de desemprego, mudança de empregos não agrícolas, salários médios por hora também, para a gente medir como que tá o poder de compra. Então, vai ser uma semana mais voltada para o mercado de trabalho, tá bom? Pessoal, ficou um pouco extenso hoje, mas espero que tenha ficado bem, né, esclarecedor, até porque trouxe também algumas atualizações por parte do discurso do Powell. Espero que vocês tenham gostado. Se você não segue o nosso canal, principalmente aqui no YouTube ou, né, no Instagram, sempre tem conteúdo exclusivo para vocês. Qualquer dúvida, aqui na descrição tem o link também para contato. Muito obrigada e uma ótima sessão, uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.